Sr. Presidente, bem, eu gostava de dizer ao Sr. Secretário de Estado que gostei muito da informação sobre as áreas de formação que as pessoas em requalificação está prevista. Eu não percebi bem, isto é a minha primeira pergunta, se está prevista essa formação geral acontecer ou se já está a acontecer. Pronto, é uma das primeiras questões que lhe coloco, porque fiquei aqui com a dúvida se ela estaria para acontecer através da definição desse plano estratégico ou se já está a acontecer. E também dizer que essa questão da qualificação é uma questão que importa muito ao Partido Socialista, porque nós entendemos que a qualificação é fundamental para o desenvolvimento do país, a qualificação dos portugueses e das portuguesas, que, como sabemos, é baixa, mas também dizer-lhe que esperamos que o tal plano estratégico que irá acontecer também tenha o plano de qualificação para todos os que não estão em requalificação, porque a formação e aprender inglês e informática e todos começarmos a falar inglês e todos começarmos se calhar a fazer reuniões em videoconferência em inglês é uma questão que penso que é importante para todos os trabalhadores da administração pública. Mas a minha questão prende-se com a primeira pergunta que lhe fiz, que é: não seria lógico que este plano este plano estratégico do INA e todo o plano de formação e todo o plano virado para as questões da requalificação tivesse estado pronto antes do processo de requalificação? Porque as pessoas que estão em requalificação são já bastantes, estarão perto das 1000 pessoas. No nosso conhecimento, também gostava que nos dissesse quantas pessoas estão de facto em requalificação neste momento, mesmo as que já foram colocadas, quantas pessoas é que passaram já por este processo, e uma lei que existe desde 2012, no meu entendimento, deveria ter previamente, antes de ser posta em prática, um plano de formação para as pessoas, um plano que fosse já, que tivesse já pronto antes da dispensa das pessoas dos seus serviços. Portanto, esta questão parece-me a mim central neste processo. Depois também gostava que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse falar de ministério a ministério, porque há aqui situações diferentes. Há a situação da segurança social, que obviamente é a mais evidente, porque é que abarca maior número de trabalhadores e de trabalhadoras. O Sr. Secretário de Estado fala de um número de cerca de 25% de pessoas que já foram recolocadas. Também gostávamos de saber se estas pessoas são professores, docentes e educadores, se são maioritariamente docentes e educadores, ou qual é a percentagem de uns e a percentagem dos assistentes operacionais. Dizer que relativamente aos docentes e aos educadores também queria questioná-lo sobre o facto de estas pessoas estarem com problemas no processo de requalificação, porque elas têm elas não podem ser requalificadas para outra área, porque a formação delas é específica e estão com problemas nos concursos do Ministério da Educação, porque se concorrerem para a carreira de docentes, a carreira de professores, digamos assim, para falar de uma forma mais geral, não lhes é contado, porque não foi essa a carreira que seguiram desde que entraram para a administração pública, os anos de serviço. E estamos a falar de pessoas, algumas com 30 anos de serviço na administração pública, que agora, se concorrerem, concorrem como se fosse a primeira vez que estão a concorrer na base da carreira. Portanto, também gostava de o ouvir sobre esta questão, que é uma questão que nos preocupa. Quanto ao ambiente e à economia, gostávamos de saber se os processos vão iniciar, se estão a iniciar, qual é o ponto de situação. O ambiente, o Sr. Ministro fez referência no Orçamento de Estado, no documento que apresentou na altura do Orçamento de Estado, que possivelmente iriam 200 pessoas para requalificação. Nós não sabemos nada, não sabemos se estão a ir, se não estão a ir. Quanto ao IPDJ, à defesa e à agricultura, também gostávamos de saber, sabemos que os processos estão a decorrer, sabemos que há tentativas de colocação das pessoas antes de entrarem propriamente em requalificação. Estamos a falar de 18 pessoas na agricultura, 21 no IPDJ, 54 na defesa, pelo menos são os números que nós conhecemos, que também gostava que nos confirmasse estes números. Também gostávamos de saber o que é que está a acontecer com estas pessoas. Eu gostava de lhe pôr uma questão sobre o que o Sr. Secretário de Estado aqui disse, que me deixou aqui algumas dúvidas, não sei se percebi bem, e se percebi bem deixa-me alguma perplexidade, que é as pessoas que estão a ser colocadas
estão a ser colocadas ou para outros organismos da administração pública ou podem ser colocadas no âmbito da bolsa de pessoas que estão na bolsa para prestação de serviços. Penso que foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse. Estamos a falar de pessoas com vínculo, não percebemos muito bem. Penso que é uma questão que gostaríamos de ver esclarecida, porque nos levanta aqui muitas dúvidas de como é que esse processo pode acontecer. E, por fim, dizer-lhe o seguinte, Sr. Secretário de Estado: continua a haver recrutamento de contratos de emprego e inserção na administração pública. Mesmo agora tive a informação que no Centro de Saúde de Vila Verde, em Braga, estão hoje a recrutar pessoas para ocupar postos de trabalho, não é pessoas, contratos de emprego e inserção na sua verdadeira acessão da palavra, mas que estão a serem contratadas pessoas, e o Ministério da Saúde está a acontecer todos os dias, para a ocupação de postos de trabalho. As escolas têm o mesmo problema. Portanto, as tais 25% de pessoas que o Sr. Secretário de Estado diz que já foram colocadas no âmbito da Segurança Social, e continua a dizer que aquelas pessoas tinham funções na Segurança Social que agora não têm, e há serviços a fechar na Segurança Social, como a ação social, porque não há pessoas. Mas essa é uma questão que neste momento estamos só a afirmá-la, porque não é esse o âmbito desta questão, mas os contratos de emprego e inserção são. Por isso é tão importante perceber se estamos a falar de docentes, se estamos a falar de assistentes operacionais, porque se estamos a falar de assistentes operacionais, os assistentes operacionais são necessários na administração pública. São mesmo necessários, porque nós estamos a ocupar postos de trabalho com contratos de emprego e inserção. E, portanto, são estas as nossas questões, são estas as nossas dúvidas nesta ronda, e gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre elas. Obrigado, Sr.